Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e simpatizantes da mesma fé em que processo. Quero estar convidando a vocês para que juntos possamos ler a palavra de Deus e meditar um pouquinho nela, para que haja esclarecimento a respeito de algumas questões da palavra de Deus e que assim nós possamos crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento. Uma vez que quando crescemos no conhecimento, nós passamos a saber da obra de Deus, das benfeitorias do Senhor, e quando nós conhecemos e passamos a crescer também na graça, nós passamos a sermos participantes de todas as obras que Deus já realizou e que Ele ainda pode realizar em nossas vidas. Então, crescer na graça e no conhecimento, nós passamos a saber dos feitos de Deus e passamos também a viver aquilo que Deus tem realizado. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4 e verso de número 29, 31 a seguir, que diz assim, no 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Somente até aqui. E vamos agora aprender um pouquinho a respeito do que esta palavra está dizendo para nós. Visto que, depois que Jesus ele chega até um dos poços na herdade de Jacó, e ele depara com uma mulher samaritana, e ele pede a essa mulher que lhe desse de beber, e essa mulher diz para ele o seguinte, como tu, sendo judeu, pede-me que sou mulher samaritana de beber. Por que isso? Porque samaritanos e judeus não se comunicavam. Eles tinham uma indiferença entre si. Samaritanos acreditavam que a salvação era para todos e os judeus acreditavam que a salvação era só para eles. O samaritano dizia para os judeus, o lugar em que devemos adorar a Deus é em qualquer lugar. Onde estivermos, nós podemos nos colocar diante do Senhor e assim adorá-lo. Os judeus já acreditavam, nós temos que adorar só em Jerusalém. Outros diziam, só no monte. Aí ficou essa discussão e houve uma briga, uma rixa entre judeus e samaritanos e eles passaram a não se comunicar por causa disso. E nós vimos aqui Jesus chegando para essa mulher e pedindo ela de beber, pedindo água, porque Jesus estava com sede e os discípulos com fome foram até as aldeias para procurar algo para comer. Então Jesus, ali no posto, essa mulher chega e ele pede a ela água. E ela vai e diz para Jesus, você é judeu, eu sou samaritana. Como é que tu tem coragem de me pedir água para beber se nós não comunicamos? E Jesus, ele vira para esta mulher e diz para ela, se tu soubesse, ou se tu conhecesse o dom de Deus, e se tu soubesse quem é que te pede de beber, você não daria somente, mas beberia da água. Ou pediria a ele e ele te daria água, mas ele daria água viva.
água que jorra de dentro da pessoa. Jesus diz para ela assim: essa água aqui, se você beber ou quem beber ela, tornará a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Jesus responde para essa mulher dizendo: essa água que eu vou te dar é água viva. Jesus responde para essa mulher dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas a água que ele der, que é a água viva, a mulher não tornaria a ter sede. Porque ele não estaria dando uma água, essa que sacia somente a sede material. Mas ele saciaria todos os desejos, todas as sedes espirituais que aquela mulher tinha. Então, Jesus diz para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Depois dessa conversa, depois de Jesus falar com essa mulher para que ela fosse buscar o marido dela para que também ouvisse os ensinamentos dele, ela vira para ele e fala: eu não tenho marido. E ele diz: tu dissestes bem, dissestes a verdade, porque tiveste 5 e que agora você tem, não é teu marido. E essa mulher passou a dizer para ele: então você é um profeta? Aí Jesus vem dizendo para ela e se revelando para ela. E essa mulher fica tão maravilhada. Depois que Jesus explica, revela-se a ela, ela fica tão maravilhada e ela diz para Jesus, a mulher diz a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus diz para aquela mulher: eu sou, eu que falo contigo. Aí Jesus pede para aquela mulher ir à cidade e anunciar o que ela tem visto e ouvido. Aquela mulher, ela sai, deixa Jesus, deixa o cântaro de água e vai até a cidade. E ela começa a explicar, a falar para as pessoas, dizendo: encontrei um homem que tem revelado, que tem me falado tudo aquilo que eu tenho vivido. Vem vocês, vem contemplar, vem ver esse homem. Quem sabe esse não é o Cristo enviado. Aí este povo, o povo da cidade de Samaria, eles saíram todos da cidade e foram ter com Jesus. Aí Jesus, quando chega, ele viu a necessidade, ele notou a prioridade que existia e que tinha no coração daquele povo. Aí Jesus vem e conversando com eles, aí os discípulos, eles chegam para Jesus e dizem: Rabi, ou mestre, por que você não come? Jesus vira para eles e diz para eles assim: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus dizendo para os discípulos e para o povo que estava ali juntamente com ele. Jesus diz para eles assim: os discípulos disseram: trouxeram alguém, porventura, o que comer? Porque Jesus estava dizendo para eles a respeito de algo que eles ainda não tinham conhecimento. Mas Jesus queria mostrar para eles e explicar, na oportunidade, não somente para os discípulos, mas abrangendo todo o povo que veio da cidade, os samaritanos. Jesus queria mostrar para eles algo a respeito do reino de Deus. Então, os discípulos perguntam: alguém trouxe o que comer? Porque Jesus está dizendo que tem uma comida que eles não conhecem. Então Jesus está dizendo isso para dizer para todos os samaritanos e reforçar para os discípulos que a comida que sacia é fazer a vontade de Deus.
é realizar aquilo que agrada ao Senhor. É uma comida espiritual. Não é uma comida física que volta, que alguém come hoje e aqui mais tarde ou depois a pessoa estará com fome de novo. Jesus não está dizendo a respeito da comida física, que sacia a sua vida física. Jesus está falando de algo espiritual. Jesus está trazendo algo que estaria saciando os desejos espirituais daquele povo. Aí uma conversa daquelas, alguém diz, daqui a 4 meses, porque estavam achando que era coisa física, que era comida física. Aí eles dizem assim, daqui a 4 meses é o tempo da colheita. Aí Jesus vira, levanta os seus olhos para o campo, para as terras, e diz para eles assim, veja os campos, veja a terra, estão brancos. E Jesus vira e diz assim, a seara é grande. Na verdade a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí Jesus está dizendo isso a respeito de ganhar almas, de trazer vidas para o reino de Deus. E não dizendo a respeito de uma colheita, de uma plantação normal que alguém faz. E quando chega o tempo certo da colheita, aí eles vão e colhem os frutos. Mas Jesus está dizendo de fruto espiritual. Jesus está dizendo de frutos que é gerado quando nós saímos para pregar o Evangelho. Quando nós saímos para fazer a obra de Deus. Aí a palavra de Deus, que é simbolizada como uma semente, que alguém passou e semeou e pregou, aí naquele momento os campos já estavam brancos no tempo da colheita da ceifa. Era para os discípulos, os samaritanos, ir pelos lugares, as aldeias, pregando a palavra e colhendo esses frutos. Então nós vemos que Jesus diz, e o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim os que semeiam com os que ceifam, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Jesus está dizendo o seguinte, uns passam pregando e os outros vão atrás também para pregar, mas alguém que já passou pregando, deixou, ele semeou a semente, ele pregou a palavra. Agora, quando nós saímos também para semear, aí nós encontramos aquelas pessoas já sedentas, aquelas pessoas que já receberam a palavra, quebrantada, sedentas de ouvir novamente a palavra de Deus. E quando nós passamos para fazer este trabalho, elas estão sedentas, porque alguém já passou e pregou para elas. Aí nós chegamos ali e quando nós pregamos, elas convertem porque estão sedentas e recebem o evangelho e ao fazer o apelo, elas entregam a sua vida para Jesus. Meu querido e minha querida, os campos estão brancos. O momento de ceifar, o momento de pregar a palavra, de colher os frutos, ganhar almas para Deus, é este. O tempo e o momento é agora. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos nos dar por acomodados, mas nós precisamos regaçar as mangas e levar o evangelho para todas as pessoas, porque tem pessoas que estão sedentas, tem outras que ainda não se entregaram a Jesus, porque ainda não ouviram a palavra de Deus. Mas este é o tempo, este é o momento de nós apregoarmos o evangelho, é o momento de fazermos a obra do Senhor, é o momento de nós deixarmos as coisas de lado e gastar um tempo a mais no evangelho de Deus, levando a boa nova para as pessoas. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão endurecendo seus corações, muitas pessoas estão se autodestruindo em bebidas alcoólatras, estão se autodestruindo em drogas, estão se autodestruindo em uma enfermidade incurável pelos homens. Mas Jesus está dizendo, se você for
e fazer a obra dele, cumprir o ide de Jesus, que diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. É uma incumbência para mim e para você que me ouve. Levar o evangelho de Jesus, levar as boas novas para as pessoas, dentro de um hospital. Quantas vidas estão em cima de uma cama, dentro de um leito de um hospital, sendo desenganado pela medicina. E quando você leva a palavra de Deus, ela se enche de fé, Jesus cura a enfermidade. Dentro das bocas de fumo, onde há muitas pessoas ali sendo escravizadas nas drogas, dentro dos bares, nas prostituições, casa de prostituição, pessoas ali vendendo seu corpo, pessoas ali se autodestruindo em bebidas alcoólatras. E Deus está dizendo, os campos estão brancos, é o momento da ceifa, é o momento de ir, é o momento de pregar o evangelho, é o momento de não olhar para a direita nem para a esquerda, somente para o alvo que é Jesus, e fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, com zelo. Quem sabe essa palavra não está falando com você agora? Quem sabe essa palavra não está tocando no seu coração agora? Quem sabe você que está me assistindo agora não é uma pessoa que está mergulhada em problemas porque você ainda não deu ouvido ao evangelho e esta palavra tem ardido no seu coração? É tempo de você reconciliar com Deus, é tempo de você entregar sua vida para Jesus, é tempo de você sair dessa situação que você está e vir para a presença de Deus, para que todas as suas dificuldades e problemas sejam resolvidos, sejam dissipados e você seja uma nova pessoa na presença de Deus. E quem sabe você que está me ouvindo agora, não é uma pessoa que tem esse desejo de fazer essa obra, de levar essa palavra dentro das cadeias, dos presídios, dentro dos hospitais, nos becos e vielas, nas favelas. Quem sabe você não tem esse desejo? Jesus está falando com você agora. Jesus está falando contigo agora que está me vendo. Não se prenda. Não se intimide. Enquanto nós cruzamos os braços, o adversário, o diabo, ele está ceifando vidas. E Deus vai pedir conta, cada um de nós, por essas vidas que estão sendo ceifadas. Jovens, adultos, adolescente, criança, que estão sendo ceifadas, que estão sendo mortas, destruídas, porque nós estamos deixando de levar a palavra de Deus para elas. Um dia Deus vai nos pedir conta. E o que nós vamos apresentar a Ele? Será que nós vamos apresentar nossas mãos vazias a Cristo? Que não seja, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos buscar as almas que estão morrendo. Vamos tirar elas das trevas e trazer para a maravilhosa luz. A palavra em que nós lemos, o finalzinho dela é esse. As pessoas, os homens, saíram da cidade porque a mulher samaritana anunciou essa palavra, as boas novas a eles. Eles vieram ter com Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, aí eles ouvem Jesus falar. Eles ouvem as boas novas através de Jesus. Eles chamam aquela mulher e diz para ela o seguinte: nós agora cremos em Jesus, não porque você nos anunciou, mas porque nós temos visto e ouvido Ele falar o Evangelho. Nós cremos porque nós temos visto. Quem sabe tem muitas vidas que ainda não creram em Jesus, porque nós não falamos para elas, porque nós não anunciamos a elas, porque nós não chamamos a elas para que elas pudessem vir até Jesus e elas ter uma experiência com Jesus. Jesus está falando contigo, meu querido. Jesus está falando contigo, minha querida. Vem para a presença de Deus e leve o evangelho para as pessoas sedentas. E você vai ver quantos frutos você vai colher. Porque Jesus tem bênção não somente para elas, não somente para você, mas Jesus tem bênção para elas que estão perdidas e tem bênção para nós. E nós nos alegraremos na salvação de Cristo
sobre a nossa vida, nossa família e sobre a vida daqueles que estão lá fora. Pense nessa palavra, medite nela e deixe Jesus dirigir os seus passos. Que Deus te abençoe e que você seja um ganhador de almas para o reino de Deus. Amém.